dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Recebe-me, Senhor. Mais um dia que o Senhor nos preparou para pregar a palavra. Que seja uma bênção aqui hoje, da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se inscreva no canal, dê o seu joinha, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Minha vida toda para ser Senhor, para ser Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriram e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Que meus olhos abriram e agora me alegro em sua luz. Mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, mais alvo. Mais alvo,
ei. Som, ei. Som. Som, ei. Som, ei. Teste 1, 2, som, ei. Som, ei. Som, ei. A palavra de Deus, escrita pelo profeta Isaías, no capítulo 55, 11, a palavra diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que apraz, e prosperará naquilo para que envie. A palavra de Deus fala que a palavra é pura, verdadeira, que é apta para discernir, para ensinar, para instruir aos homens. Os homens que, na verdade, necessitam, toda geração, toda nação necessita da palavra. Palavra que esta foi escrita pelos santos homens de Deus, homens escolhidos, homens inspirados pelo Espírito Santo, que escreveu a palavra para que hoje nós pudéssemos ter essa oportunidade está ouvindo. Que Jesus Cristo deu uma ordem aos seus discípulos. Essa ordem continua até os dias de hoje. Jesus disse, depois da sua morte, depois de ressuscitado, Jesus reunido com seus discípulos, ele diz assim, no Evangelho de Marcos 16:15: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê, a palavra de Deus fala que já está condenado. Por isso há necessidade de você ouvir, de você estar atento à palavra de Deus, o anúncio do Evangelho, que não vai cessar, que não vai parar, até que o Senhor volte para levar um povo, uma igreja. A igreja já está sendo pronta, a noiva está sendo pronta. O grande dia do noivo, que é Jesus Cristo, porque ele veio a esse mundo não para condenar o mundo, mas para salvar. Mas nós vemos que as pessoas não estão muito preocupadas com a sua salvação. As pessoas estão preocupadas mais com o seu dia a dia, o seu bem-estar,
As pessoas estão preocupadas mais com o seu corpo, com a sua beleza, com o seu status, com a sua riqueza, com a sua avareza. As pessoas estão preocupadas com isso. Mas Jesus Cristo, ele veio nesse mundo humilde, simples. Jesus não foi rico, com bens materiais, ou dinheiro. Ele nem também ofereceu. Ele nunca prometeu riqueza. Ele nunca prometeu mordomia. Mas ele disse que nesse mundo tereis aflições. Por que ele disse isso? Porque ele veio esse mundo para padecer, para sofrer, para passar por todo tipo de humilhação, desprezo, por mim e por você, para que nós pudéssemos ser salvos. Porque o mundo, a Bíblia diz que jaz do maligno. Por isso que Jesus Cristo veio para salvar. E ele ainda quer salvar a muitos, mas a maioria não quer ser salvo, porque continua fazendo as coisas que não prestam, que é pecado. E todo pecado afasta o ser humano de Deus. Está escrito. Não sou eu que estou dizendo com as minhas palavras, mas a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que o profeta Isaías, há 700 anos antes da vida de Jesus, o profeta já deixou escrito: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, antes fará o que apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus nunca volta vazia. Muitos podem pensar ou dizer: esse louco fica aí pregando, gritando, mas eu não estou aqui enviado por homens nenhum. Eu não estou aqui escolhido por homens cheios de pecado. Estou aqui anunciando o Evangelho de Jesus Cristo porque Ele próprio, Ele me enviou para estar aqui. E se Ele enviou, porque Ele me garante, Ele está nesse lugar. Quando a palavra dele está sendo pregada, o Espírito Santo dele habita. Mas não querem ouvir. Fecha a janela do carro, mas não importa. A Bíblia diz, pelo profeta: pregue, não deixe de pregar. Profeta falando com a nação de Israel, uma nação que desobedecia às ordens do Senhor. E Deus disse para aquele profeta: fale, profeta, pregue, em tempo e fora de tempo. Querem ouvir ou deixem de ouvir, mas pregue a verdade. Doa quem doer, mas a verdade tem que ser pregada. E essa palavra dita pelo profeta Isaías, ela continua viva para os dias de hoje. Ela continua sendo eficaz. E bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que lê, e mais bem-aventurado aquele que pratica a palavra. Mas se você está a fim de ouvir, você é um bem-aventurado. Mas se você não quer ouvir, isso não é mais
do problema. O problema é seu. A palavra de Deus, ela vai nos dizer ali na cruz, a palavra de Deus diz assim, em Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que há necessidade de você ouvir a palavra, para que tua fé aumente. Se é que você tem fé, se é que você quer ter fé. Porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia continua dizendo, em João 8,17, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Mas quem não é de Deus, detesta, não quer, e desvia o seu rosto. Mas a própria Bíblia diz: ai naquele dia, ai naquele dia. Qual será aquele dia? O dia de juízo, o dia que todos vão se prostrar diante do Senhor. E ali o acerto de conta vai ser prestado ali naquele dia. Eu te pergunto para você, como é que está a tua vida? Como é que você se encontra nesses últimos dias? Porque o tempo está acabando. Tudo está chegando ao fim. Os sinais estão acontecendo, mostrando a volta de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo está voltando e vai pegar esse povo, esse mundo desprevenido. Por isso que eu estou pregando aqui, para te alertar. Alertar aquilo que a própria Bíblia diz, que Jesus ia retornar para buscar o povo santo, puro, aquele que agrada e obedece a sua palavra. Eu quero ler uma passagem aqui que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19 em diante. Que a Bíblia diz assim: presta atenção se você tem ouvido, para dar ouvido a palavra. Porque é bom você prestar atenção. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouro do céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não mintem nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aonde está teu coração? Nas coisas mundanas? No dinheiro?
Aonde está teu coração? Voltado a quê? E a quem? E continua dizendo: a cadeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, também teu corpo terá luz. Porque tem gente que fica condenando os outros só pelos olhos. Os olhos ruins, os olhos malignos. Tem pessoas que apenas com seus olhos ficam condenando os outros. Olha lá a loja lá. Mas a Bíblia diz: se teus olhos forem maus, teu corpo também vai ser mau. Se teus olhos vê as coisas de Deus, que não vale nada, que se atota pregando, falando de Jesus, o teu corpo também é a mesma coisa, que serve para se prostituir, que o teu corpo só serve para coisas que desagradam a Deus. Se teus olhos se enxergam só coisas ruins, teu corpo continua, faz parte dos teus olhos. Onde teu corpo só serve para as coisas da imundícia desse mundo. Pode ser forte. Porque esse mundo, a Bíblia diz que jaz do maligno. Ela gostou do branco, aí ela ficou meio assim pedir. Aí eu falei pra criança, Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedica a um e desprezará o outro. Não podeis servir a dois, a Deus e ao dinheiro. Está escrito na Bíblia. Porque muitos se dizem que servem a Deus, muitos dizem que é de Deus, muitos dizem que faz a vontade de Deus, mas é mentira. O seu coração, os seus olhos, está só voltado no dinheiro. Já levanta de manhã, preocupado, enriquecer cada dia mais. Já levanta de manhã, muitas das vezes preocupado, até de enganar os outros. De dar trapaça nos outros. Pessoas que seu coração está mais no dinheiro do que com as coisas de Deus. E esse tipo de gente não faz parte do reino de Deus. E nem das promessas de Deus. Pessoas que trapaçam, enganam. Você fica sabendo que você não engana Deus. Você pode enganar os homens. Você pode achar que você está se dando bem, enriquecendo nas costas dos outros, tomando o que é dos outros. Você pode ter certeza que um dia você vai pagar. Você pode roubar, mas um dia você vai dar conta do que você está fazendo. Um dia você vai prestar conta do que você está fazendo. Não vai escapar. Ninguém vai escapar. Daquilo que está na vida.
Ou você se dedica a Deus, ou você se dedica com as coisas de Deus, ou você se envolve com dinheiro, uma mão. Ó Deus, demônio. Ou você se dedica a Deus, ou não se engana, você troca. Porque você vive se enganando. Se preocupado mais com o dinheiro do que com as coisas de Deus. E no versículo 25 a Bíblia diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. É Jesus, o próprio Jesus dizendo. Não anda preocupado com a sua vida. Porque você está aqui hoje de pé, respirando, andando. Foi o Senhor que permitiu você estar aqui. Você está aqui hoje. Não andeis preocupado com a sua vida. Porque é a vez de comer, porque é a vez de beber. Nem quanto o vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. É o Senhor que dá tudo. É Deus que nos concede tudo. Sem Ele você não é nada. Não fica colocando as coisas deste mundo acima do Criador. Não fica colocando as coisas deste mundo acima do Senhor. Ai de você que despreza a palavra. Porque Jesus dizendo, não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o que vestir, as suas vestimentas. Não é Deus mais importante do que tudo? E que importância você está dando para Deus? Para as coisas de Deus, para o mandamento dele, para aquilo que ele deixou escrito na sua palavra. Que ele próprio disse: olhar para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem se ajuntam em celeiro, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? É o próprio Jesus dizendo. O passarinho, ele não precisa trabalhar, não precisa colher, não precisa guardar em celeiro. Mas o próprio Deus, ele dá o alimento para os passarinhos. E a palavra diz, a palavra de Deus fala, para que você está preocupado com essa vida, essa correria do dia a dia, essa preocupação do que vestir, do que comer? Não está na hora de você se preocupar mais com as coisas de Deus do que com as coisas desse mundo? Será que você ainda não acordou? As aves não precisam colher, plantar e nem guardar. E todo dia ela tem um alimento. Mas você, geração, que eu separei, escolhi para me servir e para me obedecer. Mas vocês continuam desobedecendo porque dá mais valor no materialismo do que nas coisas de Deus. Não andeis cuidadosos com as coisas desse mundo, mas se preocupe com as coisas de Deus, porque Jesus Cristo está voltando. Eu te pergunto, você está preocupado com a tua salvação? Está preocupado? Porque a Bíblia fala que existe dois caminhos.
A Bíblia diz que existe somente dois caminhos. É um caminho que já te vou te falar. São dois. É um que leva para o céu e o outro que leva para o inferno. Ninguém vai ficar no meio termo. Ninguém vai ficar. E muitos pensam que morrer acabou. Isso é mentira, engano do diabo. É o diabo que colocou isso na cabeça de muitos. Morreu, acabou. Porque em Hebreus 9:27, a Bíblia diz assim: que está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso, segue seu juízo. Ou seja, o homem vai morrer, as pessoas vão morrer, vai ser sepultada, as pessoas vão morrer, vai para o cemitério, a terra vai comer a sua carne. Mas a Bíblia diz que o espírito volta para Deus e a alma, ela vai para um lugar de descanso, aguardando o grande dia. O grande dia da volta de Jesus. E a Bíblia diz que aquele que morre um dia vai ressuscitar. A Bíblia fala que aquele que foi enterrado, que a terra comeu, ou que o fogo queimou, ou de qualquer forma, que o seu corpo vai voltar novamente. Mas como assim? É o poder de Deus que faz isso. Se Deus criou todas as coisas, do nada Ele cria, por que Ele não vai fazer teu corpo voltar de novo? A terra vai ter que devolver teu corpo. E esse corpo, o Senhor vai voltar juntar com a alma. E ali vai ser o dia da prestação de conta. O juízo final. A sentença vai ser dada. Onde vai ser o destino de cada um. E isso vai depender da tua escolha, do que você está fazendo, das suas atitudes. A escolha enquanto você vive. Porque quando a Bíblia diz que está ordenado o homem morrer somente uma vez, é porque não tem purgatório, não tem missa de sétimo dia para fazer você ir para Deus. Não. Você vai ficar aguardando. A decisão é aqui. A escolha é aqui. Se você vai querer ir para Deus, ou vai querer ir junto com o diabo. A escolha é aqui, enquanto vivo. Porque depois que morrer não tem mais chance. A escolha é hoje. Quem você escolhe? Quem você quer servir? Porque Deus não aceita, nunca aceitou nem vai aceitar que divide Ele com ninguém. Nunca. Por mais que as pessoas acham ruim, por mais que as pessoas não gostem, mas é a Bíblia que fala, que é a palavra de Deus. Não adianta fugir. Há dois caminhos.
Evangelho de Mateus 7,13 diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Entrar pela porta estreita. A porta estreita é andar com Jesus. A porta estreita não é andar com Maria, com Aparecida, com Santo Antônio, São Benedito, ou seja lá quem for. A porta estreita é andar com Jesus, que não permite você fazer o que você quer. Jesus nunca vai aceitar você fazer o que você quer. Você tem que fazer o que Ele quer. Por isso que a porta é estreita. A porta estreita é obedecer a Deus. Quem é que você está obedecendo? Está na hora de você se despertar da cegueira espiritual que está na tua vida, que não quer enxergar a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é essa que eu estou pregando aqui. Que eu estou pregando é para pedir teu dinheiro. Eu não estou aqui passando envelope para você me dar dinheiro. Estou aqui pregando Jesus Cristo. Aquele que é, foi e sempre será. O Deus Todo-Poderoso, digno de honra, glória e louvor, e majestade, soberano. Nunca houve nem haverá um Deus tão grande quanto o nosso Senhor Jesus. O resto é tudo mentira. O resto é tudo engano. O resto não faz nada por você. Nada. Somente Jesus Cristo, que veio esse mundo, foi trazer cura, milagre. E Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Porque o resto vai tudo acabar. Somente Jesus é eterno. Tudo isso aqui vai acabar. Tudo. É o teu carrão bonito. É o teu dinheiro. A tua mansão. Todas essas riquezas do mundo vai ser destruída. Tudo vai ser consumido. Mas é uma coisa eterna. É você. Você é eterno. Só que existe dois lugares que você vai passar, dependendo da tua escolha. Dois lugares. Você vai ter uma vida eterna no inferno ou ao lado do Senhor Jesus. Eu só sei que você vai ter uma vida eterna. Isso é o que está escrito. Você vai ter uma vida eterna. Mas dependendo do que você está fazendo, das tuas escolhas, é aonde que você vai passar a tua eternidade. Dependendo da tua escolha, da tua atitude, vai ser a tua eternidade. Há dois caminhos. Dois caminhos. A escolha você tem que fazer. E hoje. E a palavra de Deus não volta vazia, como disse o profeta Isaías. A palavra vai mexer com você. A palavra vai mexer com a tua estrutura. Não tem jeito.
Goste ou deixe de gostar, ela vai mexer com você. E vai mexer para o teu bem. A palavra nunca é para condenar, mas para salvar. Desde que você obedeça a palavra de Deus. Desde que você pratica, ouve e pratica. Bem-aventurado aquele que ouve. Bem-aventurado aquele que lê. E mais bem-aventurado aquele que pratica a palavra. Sem praticar a palavra não tem jeito. A porta estreita é que conduz ao caminho da salvação. Quer fazer a vontade de Deus. Ah, mas eu já errei, já roubei, já matei. Mas você tem a oportunidade de se arrepender. E ter arrependimento é hoje. E se você morrer hoje? E se você cair duro agora? E te dar um infarto? Como que você está? Porque Deus, Ele deu a vida e Ele tira. Ele tira a hora que Ele quer. Quem manda em você não é você, na tua mulher, na tua esposa. Quem manda em você é Deus. E dependendo das tuas atitudes, dependendo das tuas críticas, dependendo da tua boca maldita que fala coisas ruins e mal, Ele pode te matar e te lançar no inferno. Porque Deus faz o que Ele quer. Deus faz o que Ele quer. E ninguém consegue impedir. Não tem prefeito, não tem delegado, não tem juiz desse mundo que vai impedir o poder de Deus. Ninguém nessa mundo, nessa terra, vai impedir o poder de Deus. Arrependei-vos. Há dois caminhos para você seguir. Acautelai-vos, porém dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, interiormente são loucos devoradores. Porque há uma geração que vive iludida, enganada por homens. Uma geração que acredita mais em homens do que no próprio Criador. Uma geração que está mais ouvindo o diabo do que para a voz de Deus. Porque o próprio Deus disse que no fim dos tempos viriam muitos falsos profetas, mentirosos, enganadores. E é o que mais tem. É o que mais tem, são mentirosos, enganadores. E o povo sendo enganado. Mas eu estou aqui para te dizer a verdade. E não te cobro nem um centavo, porque eu não preciso do dinheiro. Eu preciso de Jesus Cristo. Que é Ele que me sustenta. Acautelai-vos dos falsos profetas, mentirosos, enganadores. Mas se eu estivesse aqui pregando prosperidade, bênção, cura, mas quando eu falo da verdade, não gosto de ouvir. Mas a palavra de Deus não volta vazia. Ela vai chegar em alguém. Cuidado com os falsos profetas, devoradores. Jesus Cristo é o único verdadeiro. O resto é mentira. Acautelai-vos, os mentirosos. Acautelai-vos, os mentirosos.
A Bíblia diz assim: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança no fogo. Porque aquele que não presta, todo aquele que não presta, que não vale nada, que não faz nada para Deus, em vez de estar honrando o nome de Deus, em vez de estar honrando o nome do Senhor, que Ele nos escolheu para honrar Ele, está envergonhando o nome de Deus. Envergonha o nome de Deus. Você foi feito a imagem, semelhança. Está lá em Gênesis. Mas para ser uma criatura, para honrar o Criador. Uma geração que está envergonhando a Deus, com suas práticas mundanas, malignas. O povo que só pensa em festa. O povo que só pensa em farra. É festa para tudo quanto é lado. Mas se apegar com Deus ninguém quer. A cabeça só está em coisas mundanas. Inventa festa o ano inteiro. A vergonha. Uma geração que se mete nas coisas de Deus, com a política. Geração de vergonha. O nome do Criador. Se conserta a tua vida. Só existe dois caminhos. Só existe dois caminhos. Escolhe o caminho que você quer. Porque você tem o teu livre-arbítrio de escolher o caminho que você quer seguir. Mas o caminho que você vai escolher é onde você vai passar a sua eternidade. A escolha é sua. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Ou seja, se você primeiro buscar o reino de Deus, as coisas de Deus, o que você necessita para o dia a dia vai ser acrescentado. Não precisa você ficar correndo igual louco atrás das coisas. O próprio Deus vai te dar aquilo que você precisa e necessita. E o próprio Deus não está interessado em te dar a riqueza. Deus está preocupado com a tua beleza. Deus está preocupado com a tua pele. Se está bonito ou não. Deus está preocupado com o teu exterior. Ele está preocupado com o teu interior. O teu coração está voltado para quê? Para que coisas teu coração está voltado? Só para as coisas mundanas? Porque o diabo cega. O diabo não deixa as pessoas ouvir a verdade. O diabo ele faz com que as pessoas tampem os ouvidos, foge da palavra. Isso são as obras malignas. Mas Jesus disse, o próprio Jesus dizendo: buscai primeiro o reino de Deus. Essa é uma alerta para você.
Essa palavra é para você se despertar da verdade. Não inquieteis, pois pelo o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada mal o seu dia. É hoje que você tem que mudar a sua vida. É hoje que você tem que ter mudança. Porque amanhã você não pode se garantir. Você não pode se garantir que você vai estar vivo. Mas o que você está fazendo para Deus? Está honrando o nome do Senhor? Ou está envergonhando o nome de Jesus? Porque a Bíblia diz que ai daquele que envergonha o seu nome. Ai daquele que despreza a palavra. Ai daquele que envergonha o nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que naquele dia, no último dia, o dia da ressurreição, que ele vai dizer: apartai-vos de mim que eu não te conheço, maldito. Essa vai ser as palavras de Jesus naquele dia, daqueles que desprezam Jesus, daqueles que envergonham o nome de Cristo. Naquele dia, dia do juízo, ele vai dizer: apartai-vos de mim que eu não te conheço. É a pior palavra que você vai ouvir na tua vida: aparta de mim. Porque do lado dele você vai ter pessoas que obedecem e servem a ele. O resto vai ser todos lançados no lago de fogo e enxofre, que a Bíblia chama do inferno. Buscai primeiro o reino de Deus. Não leva por brincadeira a palavra de Deus. Não zombe da palavra de Deus, porque naquele dia você vai ser envergonhado e desprezado. Naquele dia você vai ouvir uma palavra que você jamais queria ouvir na tua vida: apartai-vos de mim que eu não te conheço, maldito. Essas palavras quem vai dizer vai ser o próprio Jesus. Esse que Jesus que mataram. Esse Jesus que mataram. Não foi os próprios religiosos que mataram Jesus. Foi a religião que matou Jesus. Juntou a religião e política. Mataram Jesus. Mas ninguém tem poder na morte ao rei, porque ele dá a vida, ele mesmo dá uma vida para ele mesmo. Mas ele morreu por mim e por você, para você reconhecer que você tem que respeitar Jesus. Você tem que temer Jesus. Você não tem nada que temer. Estátua. Você tem que temer Jesus Cristo. Respeita Jesus. Tenha Ele como teu único e suficiente Salvador. Somente Ele. Porque se você dividir a glória de Deus, você está fora do reino. Se você ficar trocando Jesus por outras coisas, a Bíblia diz que você está fora. É a Bíblia que diz. Mas não acredita na palavra. O meu dever é pregar e falar a verdade. Quer ouvir ou deixe de ouvir. Se não quer ouvir, vai ouvir a si mesmo. Que a palavra diz
Pregai em tempo e fora de tempo, até que eu volte. Prega a palavra. Até que eu volte. E ele está voltando. Os sinais estão mostrando tudo a volta de Jesus. A Bíblia diz, quando vocês ouvirem falar de guerra, rumores de guerra, quando vocês ouvirem falar de terremoto, quando vocês ouvirem falar de terremoto, guerra, fiquem-vos atentos, porque eu estou voltando. E todos estão vendo aí. Guerra para tudo quanto é lado. Pai matando filho. Filho matando pai. Tá pior bagunça. A droga tomando conta da juventude. A Bíblia diz que os prostitutos não vão roubar o reino de Deus. A Bíblia diz que as prostitutas não vão herdar o reino de Deus. A não ser que você se arrependa e passe a viver uma vida consagrada ao Senhor. Existe somente dois caminhos. Escolhe qual caminho você quer seguir. O caminho para servir Jesus, que vai te dar uma vida ao lado dele eternamente, ou escolher o caminho das trevas, da perdição, que é o que o mundo oferece. Que a Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno, e o maligno está agindo. O diabo está aí, tomando conta. Conserta a tua vida. Ah, mas eu estou fazendo e ninguém está vendo. Ah, não está não, né? Você esqueceu daquele lá de cima. Que tem os olhos como chama de fogo, que vê tudo. Porque ninguém consegue esconder os seus erros de Deus. Você pode esconder de homens, mas de Deus você não vai esconder. De Deus ninguém se esconde. Porque os olhos de Deus estão vendo tudo. Está vendo tudo que você está fazendo, que você está pensando. Até o teu pensamento Deus está vendo. O que você está planejando para daqui a pouco. Para prostituir, para encher a cara de cachaça. Nada vai passar despercebido diante de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Somente Ele. Somente Ele. E a Bíblia diz que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Agora, se você não crê, se você crê naquilo que não faz nada por você, a escolha é sua. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a nenhuma religião. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a nenhuma denominação, placa. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus. É o poder de Deus. E não há salvação em nenhum outro, abaixo do céu,
E não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que serão salvos. Somente em Jesus Cristo que você vai ter essa salvação. Se você está pondo a salvação em outros deuses, você está enganado. A verdade. A verdade tem que ser dita. Esclarecida. Acorda você que está ainda dormindo. Esses olhos espirituais. Morto. Uma geração que está caminhando, andando. Só o corpo está andando, tudo morto. Morto espiritualmente. Só movimenta o seu corpo. Mas tudo morto. Porque não tem o Espírito Santo. Porque não quer saber de Deus. Não quer saber de Jesus. Não quer saber das coisas mundanas. Esse mundo maligno, que já está condenado. E uma geração caminhando junto. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, Jesus Cristo. Ele não entregou Maria, não entregou Aparecida, não entregou ninguém. Ele entregou o único filho de Deus, é Jesus. Que morreu e ressuscitou e hoje vive para todo sempre. Ninguém está do lado do Pai a não ser Jesus Cristo. Somente Jesus. E ele subiu ao céu e disse que ele ia preparar a morada para quando ele viesse para levar os seus. E lá não tem, só tem Jesus ao lado do Pai. Porque ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. O resto é mentira, é enganação. Lê a Bíblia. João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É o próprio Jesus dizendo essas palavras. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus Cristo. Mas se você tiver posto a confiança em outros deuses, você está enganado. Só Jesus é o caminho. Não existe outro além de Jesus. Nunca houve nem haverá um Deus tão bom, tão poderoso, igual esse que eu estou pregando aqui. Aleluia, glória a Deus. Examinar as Escrituras. Examine as Escrituras, porque por Deus tem nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Leia as Escrituras. Somente as Escrituras que vão te ensinar a ter uma vida santa, consagrada ao Senhor. Mas você tem lido a Bíblia? Tem meditado na Bíblia? Tem pedido o Espírito Santo para te ensinar? Ou tem preguiça? Está preocupado mais com o teu dinheiro? Com a tua riqueza? Examina essa Escritura. Que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Arrependei-vos, porque é chegado o Reino de Deus. E viver com Jesus tem que começar aqui nessa terra. Tem que começar a viver com Jesus aqui. Não fique esperando você morrer, fazendo o que você quer,
andando do jeito que você quer e achando que vai estar com Deus naquele dia. Está enganado. Não faça a tua vida do jeito que você quer. Não leve a tua vida do jeito que você quer e depois falar para servir a Deus. Está enganado. Só vive na enganação. Arrependei-vos, porque Jesus Cristo está voltando. E essas palavras vão continuar sendo pregadas até que Ele volte. E Ele disse que não tem dia nem noite, nem hora. É para que nós possamos ficar prontos, preparados. Fica pronto. Assim como a noiva fica pronta para o noivo, na hora do casamento, assim Jesus Cristo é o noivo. E a noiva tem que ficar pronta, que é a igreja dele. A igreja de Jesus Cristo não é esse mundo perdido, é o povo separado. Se prepara para a grande volta de Jesus. Ele está voltando. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Todo teu. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Com todos com Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Se inscreva, compartilhe, dê o seu joinha. Deus abençoe a todos.